Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor, um dia tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo com que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos do palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante sua vida haverá paz e segurança. No capítulo 21, diz assim: Manassés tinha 12 anos da idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Efizibá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares diante idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. E também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado para Aserá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, o que se havia dito: em Jerusalém porei o meu nome. Nos dois partes do templo ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Praticou feitiçaria e adivinhação, recorreu a médiuns a quem consultava os espíritos. Fez com que o Senhor reprovava, provocando a ira. Pode se sentar, em nome do Senhor. Aconteceu um negócio aqui agora. Aí alguém fala, aí o pessoal que glorifica, né? Alguma coisa assim: não, eu perdi minha ministração, saiu, eu não vou achar esse troço agora. Então eu já entendi o que o Senhor quer. Deixa Deus falar, né? Deixa Deus falar. Quero falar rapidamente, irmão, porque se deixar a gente vendo aqui 7 horas da noite é cedo, sobre orfandade com você. Nós somos uma nação de órfãos. E a orfandade, queridos, se manifesta principalmente onde não há legado. Porque o legado é mais fundamental que a herança. A herança, você pode gastar ela em todo um tempo. Às vezes tem pais que deixam a herança só dívida, né? Então, além de você herdar um problema, você ainda tem que se virar com esse problema. Mas o legado, querido, é aquilo que marca uma geração, que vai levar essa marca para outra geração. Então, se uma geração é marcada pelo sacerdócio, a outra geração que se segue, ela deveria ser marcada também por sacerdócio. Uma geração é marcada por fé, outra geração também deve ser marcada por fé. E o Brasil, querido, é um país literalmente de órfãos. O espírito de orfandade para sobre a nossa nação. Por quê, querido? Como nós fomos formados? Nós fomos formados pela miscigenação basicamente de 3 raças: o branco, o índio e o europeu, principalmente português. Houveram outras manifestações, outras introduções, alemães, holandeses, franceses, assim, mas basicamente são as 3 raças, são as 3 principais raças. E quando nós olhamos de perto, botamos uma lupa em cima dessas 3 principais raças, nós colocamos, por exemplo, a raça indígena, a gente tem uma visão muito bucólica, romântica do índio. Acho que o índio era tudo santo. Aí vem a FUNAI e fala que não pode tocar nos índios. Os índios são os bichos mais enrolados que tem no mundo, irmão. Eles vendem até as mães deles se você dá um preço bom. E a gente acha que o relacionamento dos índios com a natureza era uma coisa perfeita. Negativo. O índio vivia em um processo terrível junto com a natureza. Em um processo de ajustamento terrível. E só não trouxe mais prejuízo porque não tinha tecnologia para trazer. Você acha que o português veio com os barcos aqui e
O português veio com os barcos aqui e levou, escravizou os índios. Não, os índios, até certo ponto, não foram escravizados. Mas trocou por mixaria. Mas para eles tinha valor essa mixaria. Então eles trocaram toda a riqueza aqui, ouro, madeira, deram para os portugueses couro grande, porque eles achavam que as mixarias que era traga era suficiente, era boa para eles. Então não era porque eles eram bonzinhos, não. Eles eram um povo. E um povo extremamente voltado às práticas pagãs. Até hoje, querido, em algumas tribos que ainda não têm a influência muito forte do ser humano, da civilização, se assim a gente pode dizer, o ser humano civilizado, nessas comunidades mais restritas, hoje, por exemplo, às vezes tem comunidades que, se você tiver a mãe tiver um casal de gêmeos, 2 gêmeos, um tem que ser sacrificado até hoje, porque senão vai trazer má sorte. E eles matam mesmo. E a FUNAI chega lá e diz que não pode punir porque eles são índios, eles são inimputáveis, eles não podem punir eles porque eles não têm responsabilidade, porque aqui é uma questão cultural. Então, se a pelota pega, né? Vamos dizer assim, o português enforcava, esquartejava o pessoal, vamos esquartejar o povo aqui, que nós somos tudo descendentes de português mesmo, né? Já é cultural. Mas existe essa corrupção já no meio dos indígenas. E muitas vezes, querido, não existia muito aquela noção de pai, mãe e filho. Havia os chefes tribais. E quem era mais forte levava. Então, muitas vezes, por exemplo, o filho, ele passava a ser filho da tribo inteira. Por quê? Porque a maioria das vezes eles moravam em ocas, que eram praticamente as tribos menores, moravam em ocas, que eram casas grandes, comunitárias. Então ali, querido, já haviam vários homens e mulheres dormindo juntos. Havia famílias, mas havia também os filhos bastardos, os filhos de outros pais, que não eram o filho daquele casal. Aí vieram os portugueses. Os portugueses, queridos, têm uma ascendência e têm uma influência muito forte dos árabes e dos muçulmanos. Por quê? Porque por parte da história portuguesa, a Europa esteve dominada pelos árabes. Então, essa ideia europeia de fazer guerra santa, eles iam das cruzadas, que eles iam lá tentar retomar Jerusalém, à força, matavam todos os muçulmanos, essa ideia não era nova, essa ideia é uma ideia com base na própria ideologia muçulmana de jihad. Então, jihad era um tipo de jihad, ou seja, a guerra santa, em que eles pegavam, saíam da Europa e iam lá tentar retomar através da violência, através da morte. Nós também somos descendentes. E esses portugueses vieram, queridos, e vieram, a maioria, sem família. Vieram muito bandido. Eu já falei até outra vez que teve aqui. Quem tem sobrenome Silva aqui? Silva? Nós vamos purificar seu sobrenome daqui a pouco. Porque o sobrenome Silva, querido, foi um sobrenome forjado, porque tinha tanto... Desculpa, para vagabundo lá em Portugal, eles mandavam os vagabundos para cá, e para ele não ter um nome, sobrenome reconhecido, ele trocar o sobrenome e botar a Silva. Então, foi um sobrenome forjado, para eles não serem reconhecidos, porque, imagine, lá já como nação já era complicado devido ter um nome ruim, aí o cara veio para cá e leva aquele nome para cá, aqui que todo mundo vai ver mesmo, então ele fala assim, não, meu nome é Fulano de Silva, da Silva, pronto, ninguém fala mais nada. E, além disso, além desses, ainda tiveram os negros, que vieram para cá, trouxeram toda aquela ritualização, e com essa miscigenação, queridos, e muitos negros vieram sem pai já, os pais mortos, tomados de famílias, tomados dentro Aí todo mundo acha assim, o índio, o negro, tadinho, foi escravizado pelo branco. Muitos negros que foram vendidos aqui nas nossas costas, foram escravizados pelos próprios negros, lá na África. Eles matavam os outros, pegavam os perdedores e vendiam para os portugueses, vendiam para as outras nações de brancos que iriam lá e traziam para cá. Um dos maiores reis escravocratas deste mundo era negro. Um príncipe negro, que eu esqueci o nome dele, ele dominava lá, ele tinha N escravos. Por quê, queridos? Porque para eles, escravo era dinheiro. Então eles iam para algumas nações, matava
quem eles podiam matar, escravizava mulheres, escravizava crianças, quem podia escravizar, dominava pela força, e depois ia para a costa, passava os navios e buscava, e eles vendiam por alto preço. Então ninguém aqui, querido, é bonzinho, não. Todo mundo tem um pezinho na maldade. Tanto branco, quanto negro, quanto índio. E quando veio a miscigenação, muitos portugueses vieram, querido, e negros vieram a ser famílias e começaram a ter filhos e filhos e filhos e filhos e filhos e filhos, e acabou gerando uma nação que é acostumada a não lidar com a imagem do pai. Nós não sabemos nos relacionar direito com a imagem do pai. Há pouco, na década de 80, principalmente, 90, começou a massificar isso, no século XXI, aí isso entrou com força. Antigamente não se falava do pai mais, se falava como o pessoal chamava de pai, né? Que é a mãe que assumia a casa, que o pai deu no pé. E hoje, além de nós termos uma geração que nós temos cerca de 1/3 da nossa população que não tem o nome do pai na certidão. Nós temos dos outros 2/3, grande parte da população, e eu vou dizer assim, a maioria, os pais não significam quase nada dentro das suas casas, porque não exercem sacerdócio. Eles podem até suprir. Hoje, a mãe, devido às questões de crise, às questões financeiras, a mãe ela tem que fazer tripla escala de trabalho. Tem que trabalhar, tem que ser dona de casa e tem que ser mãe. Por quê? Porque o marido não consegue assumir plenamente o papel de supridor. Isso é uma questão cultural, mas tem a ver com a crise também, mas a base é cultural. E muitos falam que o pai não tem necessidade. O pai, por quê? Porque é uma cultura impregnada. Vocês acham, anos 80, querido, N filmes vinham para as nossas televisões, filmes adolescentes, em que se imaginava que a virgindade era um tabu que já tinha caído. Na verdade, a virgindade era até era mal vista. Isso se impregnou com aqueles filmes adolescentes ali dos anos 80, dos anos 90, que vieram dos Estados Unidos para dizer para a nossa nação que ser virgem era careta. Que ser virgem não era uma coisa necessária. E hoje isso muitas vezes invade a igreja. Então nós cada vez mais vemos o legado sendo perpetuado de orfandade dentro da igreja, em que jovens estão engravidando, jovens estão tendo filhos, e às vezes o filho é sem pai, ou o pai ele se responsabiliza, mas ele não consegue se responsabilizar como sacerdote. Olha para o teu lado direito, olha para o teu lado esquerdo. Quantos homens tem aqui essa manhã? Amém. Mas quantos estão faltando? Tirando o irmão Anjo, nessa bancada aqui, que é a maior, que está mais preenchida, só tem irmão Anjo de homem ali, o resto mais nenhum. Ah, não, eu contei dali para frente, perdão. Contei dali para frente. Não estou falando mal de você, não. Então, o que acontece? Hoje nós vemos que os homens, e você pode ver em qualquer igreja, a maior parte das igrejas, a maior parte é mulher. Esses dias nós fomos para o retiro de jovens, eu fiquei maravilhado, deu mais menino que menina. Eu falei assim, glória a Deus. Porque o sacerdócio, ele começa a haver a necessidade de ser reformulado. Essa semana passada nós tivemos uma grande preocupação com o número de homens da nossa igreja. O número de homens é muito baixo, muito mais mulher. Não estou menosprezando vocês. É uma bênção as mulheres estarem na igreja. As crianças estarem na igreja, mas nós precisamos de homens dentro das igrejas. Para aprender a ser pais, para aprender a ser sacerdote, para aprender a se responsabilizar. Para aprender, querido, a expulsar e jogar fora essa herança que recebeu dos índios, dos portugueses, dos negros. Que herança, querido, você recebe se você quiser.
Se seu pai e sua mãe falecem, eles deixam lá R$1 milhão na conta lá para você, você pega se você quiser. Nós não precisamos, querido, porque muitas vezes, eu já tenho falado isso sempre, eu creio que da última vez que eu vim em Petrópolis eu falei isso, muitas vezes nós recebemos heranças, assim que são heranças erradas. Por exemplo, a pessoa chega e fala assim, eu sou assim porque a minha mãe era assim, minha avó era assim, minha bisavó era assim. Por exemplo, assim, tem gente, uma vez uma obreira da nossa igreja virou assim, a família dos fulanos, falou um sobrenome lá, é uma família de sangue quente na área sexual. Então ela justificava toda a queda, toda a prostituição, toda a fornicação, tudo que acontecia na geração dela, na geração dos filhos, na geração dos netos, na geração dos pais, pelo sangue, pelo nome, pelo sobrenome. Aí veio o legado. Então se ela diz que aqui na minha família é assim mesmo, está dizendo assim, que a geração dos meus pais, os pais dos meus pais, a minha geração, a geração dos meus filhos, a geração dos filhos dos meus filhos, é toda dominada sob o espírito de prostituição. Todas elas carregam um legado de prostituição. Aí você entende como você quiser. Espíritos de imoralidade. Oséias fala que o espírito de impureza, espírito de perversão sexual, ele ilude, ele engoda, ele engana. Aí você vê a nossa ascendência idólatra, porque o espírito de prostituição, que está em Oséias capítulo 10, capítulo 4, né? Capítulo 11. O espírito de prostituição, ele não está na Bíblia, irmãos. Vocês acham lá depois. O espírito de prostituição engoda. E o primeiro sinal do espírito de prostituição na vida da nação é o quê? A idolatria. A prostituição, veja bem, versículo 10. Eles comerão, mas não terão o suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole. Porque abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição, ao vinho velho e ao novo, prejudicando o discernimento do seu povo. Eles pedem conselho a um ídolo de madeira e a um pedaço de pau recebe resposta. Então, o primeiro passo que representa essa questão dessa idolatria à área sexual é essa parte justamente relacionada à idolatria na carne, a idolatria espiritual. Independente do que seja, querido, porque quando a pessoa é muito afeita à sua satisfação, também, ou seja, para mim tudo tem que estar bom, eu faço isso porque gosto, eu mostro porque o bonito tem que se mostrar. E às vezes o sacerdote dentro de casa, a gente fala com o sacerdote, olha para a roupa da sua esposa. Eu falo assim, meu pastor, eu já falei. Mas a insubmissão, e a pessoa acha que é muito bonito, eu vou falar aqui um negócio para vocês, tem muita gente que não participou do último seminário, e a gente precisa falar isso para a igreja, eu estou sendo orientado a falar, a insubmissão de muitas mulheres leva à destruição de lares. Pastor, que é bonita para se mostrar. Veja bem, queridos. Você sabe o que é defraudação? Defraudação, querido, é você propor uma pessoa uma coisa que você não pode dar. Então, quando a mulher se veste, eu estou falando mulher, pastor, você é sexista? Não estou batendo na mulher não, porque o homem é visual. O homem vai muito pelo visual. A mulher não, a mulher é mais do envolvimento. Então, quando o homem, querido, ele vê a mulher, ele costuma desejar. E quando a mulher se expõe, ela está apresentando para um outro homem, que não é o seu marido, uma coisa que ela não pode dar para ele. Porque os atributos dela são para o marido. Aí esse homem, você não sabe como esse marido está fora dentro do relacionamento, não sabe se esse casal está passando luta, não sabe se esse casal está, às vezes, afastado do leito há muitos anos, e esse homem vai para casa, ou se masturbar, ou ter relação com sua esposa, pensando nessa mulher que está mal vestida. Sabe o que isso chama na Bíblia? Adultério.
E sabe quem leva o cargo disso? É só o homem que adulterou com a mente? Não, é quem provocou. E vai levar para sua casa e para dentro do seu lar todo o peso do adultério. Eu falei aqui sobre a lei com lei da semeadura no primeiro momento. Você está semeando, a pessoa está semeando. E vai colher. Oséias, capítulo 4, lá no final do capítulo 4, você vai ver que o que leva a isso, querido, é um pecado que vai para as demais gerações. Oséias capítulo 4, o Oséias continua dizendo que por causa da sua prostituição, por causa da sua incontinência é falta de controle, as suas filhas prostituirão e as suas noras adulterarão. Vê para onde que vai a maldição? Vê para onde que vai a perseguição? Vê aonde que aonde vai brotar? Vai brotar na geração seguinte. E o que Satanás vai tentar fazer? É fortalecer isso na geração seguinte, para que a próxima geração também caia no mesmo erro. Aí daqui a pouco vai tentar fortalecer essa geração, para que a próxima geração também caia no mesmo erro. Por isso que você diz assim: minha mãe era assim, minha avó era assim, eu sou assim, meus filhos são assim, e meus netos vão ser assim. O que eu falei no início aqui? No início, se você entrou diante de Deus e não mudou sua vida, meu irmão, você está perdendo seu tempo aqui dentro. E meu tempo já acabou. Mas tem mais à tarde. Eu vou continuar um pouquinho. O problema, amados, e eu vou voltar na palavra que eu li aqui no início, para a gente poder dar prosseguimento, mas já encerrando, vocês têm que voltar à tarde. Que você vê um rei chamado Ezequias, irmãos, que Ezequias, pensa no homem bom. O homem chegou destruindo tudo que era idolatria. O homem chegou destruindo tudo que era mal do reino dele. Queimou os altares, queimou tudo, fez tudo que os reis anteriores, por melhor que eles fossem, eles não fizeram. Ezequias foi considerado semelhante a Davi. Ele levantou coisas que foram feitas lá com Moisés, que foi as festas das cabanas, que desde a época ali de Moisés, Josué já não se fazia mais. Ele levantou coisas importantes dentro do rei de Israel. Só que, quando Ezequias morreu, e ele foi morto por causa de orgulho, ele adoeceu por causa de orgulho, porque ele mostrou o que ele não deveria mostrar, ele mostrou as riquezas para um povo que não deveria, e falou assim: isso vai acontecer, e Ezequias chorou ali pelo que aquilo que acontecer. Ezequias era um homem que conhecia milagre, irmão. Ele conhecia milagre, ele conhecia Deus. Um dia o profeta falou assim: você vai morrer, prepara tudo. Ele foi para a parede e falou assim: eu conheço o Senhor, conheço meu Deus da parede. Foi à parede, e Isaías teve que voltar, o profeta teve que voltar. Falou assim: vou te dar mais 15 anos, qual a prova que você quer? Camarada brabo. Acho que Ezequias era meio nervoso. Falou assim: que o sol avance é fácil, eu quero que o sol volta. E o sol vai ter que voltar. E o sol voltou. Sabe quem estava falando aí? Que eu conheço Deus. Eu conheço Deus. Tem muita gente que hoje dentro da igreja fala assim que não pode conhecer Deus. E não conhece Deus, mas ele conhecia. E Ezequias, irmão, sabe o que ele fez? Ele plantou todas essas coisas. Mas quando o filho dele nasceu, o filho dele com 12 anos tomou o reino, sabe o que ele fez? Eu não quero nada do meu pai. Ezequias destruiu Manassés, ele destruiu tudo que o pai dele fez. E a Bíblia fala que não houve rei pior. E quando o pai dele foi o melhor, ele fez de tudo para ser o pior. Você vê onde o espírito de orfandade opera? Em destruir a outra geração? Uma coisa que nós entendemos na Bíblia, que Ezequias foi um ótimo rei, mas foi um péssimo pai. Talvez, irmãos, eu vejo Manassés recebendo o reinado com o sangue no olho. Meu pai foi ótimo, maravilhoso como rei, sacerdote, profeta, foi tudo, conhecia a Deus, mas eu não quero ser nada que ele foi. Por quê? Porque Manassés
não trouxe em si a necessidade de carregar o legado do pai. Você está vendo, querido? Aí eu falo para as mulheres aqui que tem sacerdotes dentro de casa que estão parados, para os sacerdotes que estão aqui que tem os seus sacerdotes parados, que são ótimos crentes, são ótimos ministros de louvor, são ótimos servos do Senhor, mas são péssimos sacerdotes. Porque a Bíblia fala que aquele que não domina a sua casa não pode dominar a igreja. Quem não consegue ser sacerdote dentro de casa já está reprovado dentro da igreja. A reprovação é automática. Ah, pastor, eu não estou bem dentro da minha casa, então vamos acertar a casa. Então, queridos, o que eu trago para você aqui essa manhã, para nós encerrarmos, é que nós precisamos, querido, e é urgente para a igreja, levantar o sacerdócio dentro da igreja. Levantar esse legado sacerdotal que é dado, aí eu digo, perdão às mulheres, mas é dado pelos vossos maridos. Mas o marido não quer nada, pastor. O problema, querido, é que muitas vezes quando o marido tenta levantar-se como sacerdote, a mulher castra ele. Aí vem o espírito de Jezebel, que quer calar, dá tudo para Acabe, para calar Acabe. Creia até o espírito de Jezebel ser destronado no coração das mulheres de nossas igrejas. Porque o rei tem que reinar, o sacerdote tem que operar profeticamente. E nós não queremos aceitar aqui, querido. Vocês estão vivendo numa cidade histórica. Vocês não precisam aceitar nada dessa história. Nem um rei que é adúltero, nem princesas fornicárias. Você não precisa aceitar nada disso. Você não precisa aceitar o legado desses túmulos que estão aqui dentro. Porque nós não viemos carregar legados de túmulos. O único túmulo que nos importa está vazio. O único túmulo que nos importa. Os demais, querido, pouco importa. Então, que Pedro fez, a amante dele estava aqui, não sei o quê. Nada disso nos importa. Nós rejeitamos o nome Petrópolis por ser cidade de Pedro. Nós aceitamos Petrópolis como luz para essa nação, porque é a cidade de Cristo. E hoje nós queremos repreender todo espírito de orfandade que opera dentro dessa cidade. Porque aonde não há pai, Moloque adota. E Moloque veio para matar as crianças. Por isso que a nossa geração é vergonhosa. Eu me preocupo muito com a próxima geração. Porque se Cristo não voltar logo, e nós tudo aponta que Ele volta em breve. Mas se Cristo não voltar logo, e houver ainda mais 1 ou 2 gerações para Jesus voltar, queridos, nós daqui a 50 anos, nós não teremos pastores mais. Como eu falei antes, o povo entende tudo de celular, mas não entende nada de reino. Entende tudo de matemática, mas não entende nada de unidade. Entende tudo, queridos, de finanças, mas não entende nada da dinâmica do reino. Porque eu vou dizer uma coisa para você: ouro no céu é pedra de rua. A Bíblia fala que nós caminharemos por ruas de ouro. Então, se você tropeçar em alguma coisa, você não vai tropeçar em pedra, você vai tropeçar em ouro. Se nós queremos trazer o reino para cá, Ele dá o recurso. Ele traz o recurso. Uma vez eu cheguei, não sei porque eu estou contando aqui, mas o Senhor trouxe aqui agora. Eu cheguei na minha casa, isso é sacerdócio, pastores. Não estou falando pastores aqui na frente, não. Pastores, pastor.
cheguei na minha casa e a gente passou uma crise financeira durante 2 anos, sem entrar no supermercado. Uma vez eu fui entregar eu fui receber meu salário, peguei o meu dízimo, guardei, paguei conta de água, luz e telefone, e cheguei em casa, falei com ela, olha, amor, tá aqui o dinheiro para passar um mês. Aí eu entreguei uma nota daquela verdinha de R$1, botei em cima da mesa, falei assim, é isso que está faltando, é isso que está sobrando. E determinada vez eu estava saindo da faculdade, cheguei em casa, ela não estava, ela estava fazendo um serviço para a igreja, e nós nunca recebemos de igreja, nem hoje ainda, sempre lutamos e batalhamos com o nosso suor. E eu cheguei em casa, eu pensei logo assim, eu cheguei mais cedo da faculdade, falei assim, eu vou fazer o almoço, quando ela chegar o almoço está pronto. Quando eu olhei para a despensa, eu abri a despensa, só tinha sabe o pacote de canjiquinha? Não sei se é canjiquinha que o povo chama aqui, canjiquinha mesmo. Tinha um pacote de canjiquinha para um pouquinho assim, preso com um grampeador de roupa. Fui para a geladeira, tinha água, tinha algumas coisas lá, e no fundo tinha uns temperinhos lá embaixo. Abri o congelador, tinha uma perna de linguiça. Eu falei assim, eu vou fazer a canjiquinha, fritar essa linguiça, refogar, vou ver que sai uns negócios, vamos comer e almoçar. Só que depois, querido, eu lembrei que eu tinha pai. Fui lá, peguei uma cadeira, peguei outra cadeira, abri a despensa, abri a geladeira, sentei, falei assim, pai, senta aqui comigo. Olha a minha despensa. Eu vou fazer essa canjiquinha aqui com essa linguiça, mas não tem mais nada para comer de noite. E não tem glória nenhuma para o Senhor nisso. Amém? Amém. Levantei, fui pro fogão. Na hora que eu faço, o telefone tocou. Na época eu era militar. Levantei, peguei o telefone, era minha sargento. Ligou para mim, Joel, olha, tem uma cesta básica que foi durada aqui para o supermercado tal, para cesta especial de Natal. Você quer? Eu falei, eu estou indo buscar agora. Peguei o carro do meu pai, corri, fui lá na companhia, peguei a cesta, trouxe para casa, irmão, tinha até carne na cesta. Ela chegou em casa, estava feijão no fogo, arroz sendo feito, a canjiquinha, que eu não deixei de fazer a canjiquinha. Porque eu tinha pai. Eu lembrei que eu tinha pai. E a gente precisa, como nação, dentro da igreja, lembrar que nós temos pai. Como sacerdote, lembrar que nós temos pai. Lembrar que nós precisamos ministrar. E o legado do nosso pai nós não podemos matar. Porque às vezes nós estamos fazendo igual Manassés. Estamos vendo toda a glória de Deus sendo manifesta, mas na hora que nós chegamos assim, nós não queremos nada de Deus. Nós queremos é nosso. Nós vamos fazer pela nossa própria força. E tudo é para Ele, tudo é por Ele. Fica de pé em nome do Senhor. Senão eu vou até 2 horas da tarde, a gente emenda com a tarde.